Começa agora a reunião semanal do Geração V. Eu sou o Vasco Galhardo, o Avote, e comigo tenho a Joana Marques Braz, José Miguel Saraiva e Francisco Palpério. Como estão, meus caros? Como é que estão a aguentar este frio ártico? Eu adoro frio. Eu sou do norte, portanto isto não é frio ártico. Claro, que este homem até no frio tinha que ser disruptivo, não era? Exatamente. Muito bem. Na semana em que arrancaram os debates para as presidenciais, vou querer saber as notas dos meus comentadores aos 3 debates que já aconteceram até agora, mas também vamos ter tempo para falar sobre as comemorações dos 50 anos do 25 de novembro e sobre a TAP. Francisco, começamos por ti. O que é que achaste destes 3 primeiros debates? Olha, antes dos debates dos candidatos, não é? Mais do mesmo. Foi? Como é sempre, mais do mesmo. Nenhuma Mais do mesmo. Não houve nenhuma surpresa, os pré-candidatos tornaram-se candidatos, aqueles que não iam ser candidatos afinal são candidatos. Primeiros debates, o que é que achei? Que não houve grande surpresa de António José Seguro. Estávamos à espera de uma postura mais neutra, mais passiva, contra a agressividade de Ventura. Tudo igual, Ventura não muda um centímetro da sua maneira de debater. Igual ele próprio. Ou seja, zero esclarecedor, não se entende nem Seguro nem André Ventura, portanto todos os debates que o Ventura vá participar, não se vai tirar grande sumo desses debates. Em relação ao Marcos Mendes e ao António Filipe, aí sim, política a sério, debateu-se realmente ideologias, debateu-se a visão para o país, de que lado é que estamos, de que lado ou contra quem estamos, entre aspas, e isso foi bom, acho que foi muito mais esclarecedor e quem me dera que a política fosse mais assim e mais respeituosa comparativamente ao primeiro debate. Sim. Confesso que o de ontem, o do Coutinho Figueiredo, com o Gouveia e Melo, não vi, também são duas pessoas que não me despertam muito interesse político, e não digo pessoal, mas não são pessoas que acham que o país precisa de pessoas com 67 anos que já estão aqui há muito tempo e que não têm mais nada a acrescentar ao país. Muito bem, Joana? Eu no debate de Seguro e de Ventura percebi que o Seguro está a tentar uma nova estratégia, que é o André Ventura fala e ele diz, mas eu vou-me calar. Vou-me calar. Eu vou deixá-lo interromper-me. Não estavam à espera que fosse mais combativo com Ventura? Não, eu acho que ele foi combativo. Estou a brincar, mas acho mesmo que ele tentou aqui uma outra abordagem, uma outra estratégia. Claro que depois, ali no final do debate, já não estava a conseguir, já o interrompeu muitas vezes. Interrompeu, quer dizer, já se falou. Já ele falaram foi desistindo, não é? Parece que ele foi desistindo dessa estratégia de vou deixá-lo falar. Chegou a um ponto em que ele percebeu que não o podia deixar só falar, não é? Claro, porque senão isso não vai funcionar. E esse é o grande trunfo de André Ventura, é a maneira como ele fala e fala sempre por cima dos outros e depois escusa-se sempre naquele não, mas estamos num debate, eu posso dizer mas agora não posso interromper. E portanto eu acho que António José Seguro ganhou ali pela postura tão de senhor, que é tão institucional, que na verdade é o que se quer precisamente num Presidente da República, porque se nas legislativas eles estão a tentar ir para um lado de bora aí dançar o folclore com as senhoras, e portanto vamos aqui para um sítio completamente vamos sei lá, ver mais influências como o Pedro Nuno Santos, ou vamos ver uns copos como o Coutrinho, nas presenciais a coisa é um bocadinho mais institucional, quer-se muito mais seriedade, e portanto António José Seguro acho que consegue muito bem chegar a esse sítio, e no debate com a Ventura isso revelou-se muito. Portanto, diria mais que é em termos de posturas do que propriamente no conteúdo em si. Acho que o debate parece que acabou a meio. Aliás, eu acho que o jornalista da altura desistiu. Aliás, ele diz que desistiu. Uma pergunta que ele acabou por nem conseguir fazer. Exatamente. O André Ventura fazia as perguntas e as próprias respostas e está tudo bem. Ele desistiu mesmo. Depois, estou aqui com o Palpério. Eu acho que o debate de Marcos Mendes e de António Filipe foi realmente... acho que conseguiu-se explorar um bocadinho do que é que aquelas duas pessoas veem. Claro que... e acho que estas presidenciais estão a ser muito marcadas por isso, não é? Uma tentativa dos candidatos acusarem os outros de estarem a fazer uma segunda volta das legislativas e portanto andam aqui nestas acusações. Pronto, estás também a chegar a um ponto em que já está muito visto, em que já se calhar já largavam essa ideia, porque acho que é normal estarem a conversar sobre o que é que acham para o país. E depois no do Coutrinho e do Almirante ontem, o primeiro do Almirante, não é? Sim, eu acho que revelou muito bem que o Almirante não está preparado. Eu acho que ele está preparado dentro da persona dele, não é? Dentro do que se pode preparar de um senhor que quer dizer que gosta do bem e não gosta do mal. Portanto, dentro disto há um máximo do que se pode preparar. Acho que acaba por ficar um bocadinho vazio, mas a dada altura a Força Militar foi ao discurso e não vi a Almirante a brilhar, achava que o ia ver a brilhar, ele não brilhou. O tema da maçonaria foi colocado ali muito às três pancadas. Às pancadas no sentido em que, ou seja, o Coutrinho falou do tema da maçonaria no início, numa entrevista que teve com o Vítor Gonçalves na RTP.
logo no início da que marcou a campanha, e depois ali, Vítor Gonçalves, claro, não é? Está ali à frente do Almirante, diz-lhe, olha, então fala lá aqui da maçonaria, diga E lá. depois também na entrevista que ele deu aqui no Exato, Observador. e eu acho que o Coutrinho, depois de ter marcado tanto nas tais entrevistas que fez, nos vários meios, chegou ali e não soube desenvolver à frente do Almirante, não soube ir a fundo no tema. Se trouxe o tema, então que fosse a fundo, e não foi. Quer dizer, ficou ali, porque em janeiro eu vi um grupo de maçons que o apoiaram e tal, e então agora... Portanto, acho que deixou ali o tema um bocadinho a meio. Mas ele ao menos veio esclarecer o Almirante, não é? Dizer que não fazia parte e pronto, e para Sim, acabar um bocado essa o que conversa. está em cima da mesa até são as pessoas que fazem parte da campanha, não é? Portanto, aqui da campanha, exato, portanto, eu acho que o Almirante deixou, o Coutrinho deixou o tema a meio, portanto, ou seja, se ele traz um tema, que o vá até ao final. Pronto, de resto, acho que ficou muito ali no ataque pessoal. O Coutrinho da altura dizia-me não sei quantas vezes, diga lá na minha cara que eu não sou isento. Diga lá na minha cara que eu não sou isento. Pronto, e o Almirante até lhe diz, não é? Mesmo, eu não revi o debate, mas na altura, Sim. o Almirante diz, sim, olha, eu acho que você não é independente. Pai, depois o Coutrinho vai no final da entrevista, no debate, numa flash interview, entre aspas, não é? Flash interview dos jogos de futebol, mas aqui é flash interview também. Sim. O Coutrinho diz, não, ele não foi capaz de dizer. Portanto, a dada altura já era aqui uma guerra entre personas que eu acho que, apesar da eleição presidencial ser muito focada na pessoa e no candidato, este risco de irmos à luta individual não é útil, acho eu, para o debate. Muito bem. Zé Miguel, as tuas notas? Sobre o debate, se vou começar pelo de André Ventura com António José Seguro. Primeiro de todos, sim. Sim, eu acho que António José Seguro foi uma imagem, teve no debate muito a imagem daquilo que ele é e que toda a gente lhe aponta para o bem e para o mal, de que é muito institucional, às vezes demasiado, e que isso também lhe retira alguma força depois na capacidade de debater e de oratória, porque de facto o António José Seguro não é entusiasmante para ninguém, nem para o próprio partido. Mas é. Bem, foi um dos poucos candidatos a ser apoiado pelo Partido Socialista. Exatamente. Portanto, tem que ser mobilizador. Mas tirado a ferros também. Mas isso como não quer dizer que ele não tenha Sampaio, não é? qualidade. Atenção, não quer dizer que não tenha qualidade Sim, e que não claro. tenha a postura correta que um Presidente da República deve ter. Mas realmente, quando se vai debater com André Ventura, eu acho que tem que ser um bocadinho mais espírito combativo, não é para entrar naquele jogo sujo em que o André Ventura interrompe e nós interrompemos por cima, mas eu acho que tem que haver um esforço também de ridicularizar um bocadinho André Ventura nos debates, porque ele é bastante ridicularizável, não é? Sim. Acho que isso, e nas legislativas isso aconteceu bastante. Sobretudo os candidatos. Lembro que o Luís Montenegro, o Luís Montenegro não foi aquela postura, pronto, eu vou-me calar e deixe-me falar, foi também partir um bocadinho para cima, mas ridicularizá-lo, dizer que você não consegue ser, nunca pode estar no Conselho de Ministros, é impossível estar no Conselho de Ministros esta pessoa, e de facto André Ventura é impensável ser Presidente da República. Acho que o António José Seguro apontou bem aquela questão de ele estar na eleição errada, e está, toda a gente sabe que está, ele próprio sabe que está. E acho que foi bastante estranho ver André Ventura a tentar colar António José Seguro a 8 anos da governação de António Costa, quando foi António Costa que deu a machadada nas costas para António José Seguro sair do PS. Ele teve 10 anos. Exatamente. Nem se defendeu disso, que eu achei estranho, ele não se foi defender. Não, porque eu acho que o António José Seguro parece que falar em Partido Socialista parece que tem picos, não é? Parece que não. É estranho, prefere não dizer a palavra Partido Socialista ou as duas palavras Partido Socialista porque pode explodir alguma Nem coisa. socialista, acho que disse. Exato. Sobre Marcos Mendes e António Filipe, concordo plenamente com eles. Duas visões bastante diferentes do país, mas uma visão comum daquilo que deve ser a política nacional, que é com elevação, que é com respeito. Eles próprios, o Marcos Mendes chegou a dizer que António Filipe tinha uma posição lamentável sobre um assunto que já não me recordo qual é, mas foi tudo dentro de uma esfera de sobre educação. A guerra na Ucrânia. E antes disso também. Mas eu acho que demonstrou postura de Estado de ambos. Como devem imaginar, estou mais próximo de Marcos Mendes do que de António Filipe, mas ambos tiveram uma postura de Estado. Acho que isso é de enaltecer. Coutrinho e Gouveia Melo, como o Francisco disse, também não vi o debate todo, só vi alguns excertos. Eu acho que já tinha esta opinião antes, acho que Gouveia Melo não é um bom orador. Acho que é mesmo mau orador. Acho que quanto mais falar, mais vai ser prejudicado. Perder votos, e acho que é um corpo estranho nos debates. O Coutinho Figueiredo é muito forte na oratória e às vezes até se cede um bocadinho. Mas esta tentativa de Gouveia Melo colar todo e qualquer candidato ao seu partido, ou ao partido de origem desse candidato, eu acho que não sei se joga muito a favor dele. O Coutinho Figueiredo até é o mais isento ou o mais independente de todos os candidatos partidários, não é? Ele de facto foi presidente da IEL, mas tem um percurso fora dos partidos de mais de 30 anos de vida profissional. Não estou aqui a enaltecer a candidatura junto com Coutinho Figueiredo, com quem tem alguns pontos em comum, mas... E tem apoios de todos os espectros quase ali. Sim, não é? mas o Henrique Gouveia Melo tem
as excreções dos partidos Pois. principais da política portuguesa atrás de si, Rui Rio e muitos outros, Isaltino Moraes. Ou seja, até que ponto é que queremos entrar nesse debate de quem é que tem mais apoios de partidos ou menos apoios de partidos? Não sei se o Gouveia Mel seria favorecido. E Muito bem. o Coutrinho e a versão IL se calhar não gostava de ser apoiado pelo PS, não é? Exato. Mas também não podemos dizer que o Sérgio Sousa Pinto seja verdadeiramente do PS. Portanto, ele dizer que tem Exatamente. apoios do Também é PS, uma outra discussão. vamos com calma, mas o Coutrinho gosta de se exaltar. Eu só queria acrescentar duas coisas. Sim. Uma é que eu gosto bastante da versão do Gouveia Mel quando está soltinho. E aqui no Observador, quando ele realmente toca no tema da maçonaria, eu gosto de o ver assim. Foi aí que. Aí é que se vê a oratória dele. Eu acho que aí ele é muito bom. Quando é ele próprio. O problema é que, lá está, ele já está dentro da máquina. Pois, Partidário ou não, ele está dentro da máquina política. Ele já está a ser condicionado para o que tem que dizer. Eu acho que ele vai brilhar se o derem carta branca para ele ser quem ele é, porque acho que aí é que os portugueses realmente gostam de ver. Aquela postura mais conservadora, mais formal, mais austera. Sim. Eu acho que ele aí brilharia, ainda bem, E para o que tranca país. a cara, que... não é? Ele aqui foi Exatamente. isso, ele de repente vira a cara e diz, não, mas diga lá o E que é eu outra posso dizer. confiança, e fala com confiança, Sim, enquanto sim, se sim, calhar sim. se lês a última frase não Sim, passa sim, confiança, sim. não é? Sim. Como fez ontem no debate. Exatamente. E um ponto em relação ao jornalismo e à moderação. Sim. Cada vez mais nas últimas eleições vemos o jornalista quase passivo no debate. E eu acho que cada vez mais que tem que ser uma parte ativa, não de cada lado, mas uma parte neutra. Mas, é Mas muito tem que ser complicado. ativo, não pode Mas ser sim. passivo. Se alguém te diz uma mentira no debate, e eu sei que muitos daqueles jornalistas sabem que é mentira, Pois. tens que dizer, tens Claro. que avisar o espectador que está a ocorrer ali uma mentira. E algo que nunca se fez em Portugal, de repente nunca tivemos fact-check, ou acho que até houve qualquer coisa do Observador que tentaram fazer isso, de ter um fact-check em direto. Sim. Mas tem que existir, Difícil, mas sim. eles têm que arranjar uma solução, porque nós não podemos ter alguém na televisão para 1 milhão de pessoas a dizer o que Mentir quer descaradamente. sem contraponto. Claro. E se não houver do outro lado do debatente, tem que haver do jornalista, até eu considero que é esse dever deontológico de o fazer. Mas, ó Francisco, eu até acho que a responsabilidade aí também está no outro debatente. Ou seja, Claro, há eu a acho que o responsabilidade debatente- maior, mas, Obviamente. obviamente, Eu mas acho que um se não é debatente feita e houve nós uma mentira vemos... e não é capaz de dizer que Sim, aquilo é sim, mentira sim. e Não, justificar porquê. Mas isso enquanto político, ou seja, um debatente houve uma mentira, não é capaz de rebater, é a impreparação dele e isso afeta na sua preparação política. Sim. O jornalista tem aqui a missão Claro, de de repor a verdade. de Sim, repor a certo, verdade sempre, certo. não é? encontrar os Certo, factos, certo, de certo, tudo certo. isso. E eu acho que neste momento os jornalistas que fazem moderação são passivos. E tanto se viu que fazem perguntas, não se ouve a resposta, deixa-se os próprios candidatos fazerem as próprias perguntas e respostas. Bem, isto já é outro nível, não é? Fica aqui essa Eu acho que questão perdemos todos com isso. de Francisco Palpério. Joana, estamos a poucos dias de completar 50 anos do 25 de novembro. E também estamos a poucos dias de muita celebrar. polémica. O 25 de novembro. Estamos a poucos dias de celebrar o 25 de novembro, Sim, o Dia sim. Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, que foi instaurado pela ONU em 1999. Muito bem. E portanto, Mas eu agora acho vamos falar do outro 25 de novembro. Mas é que eu acho que mais importante do que falarmos do outro 25 de novembro, acho que mais importante do que falarmos do outro 25 de novembro, que faz agora 50 anos e que está a tentar ser uma colagem do 25 de abril, uma tentativa da direita a agarrar numa data para si, uma data na qual até nem esteve assim tão presente quanto isso. Portanto, acho que é que uma tentativa de retirar uma data. E para mim é mais importante nós consagrarmos um direito que foi conseguido há 51 anos atrás, que é o direito das mulheres. Nomeadamente, por exemplo, o direito de uma mulher a andar na rua sem ter medo de ser violada, Claro. o direito a casar sem ter medo que o meu marido me agrida. E ontem tivemos uma notícia que foi absolutamente chocante, que é, este ano, só em 2025, já tivemos mais de 50 mil recorde. mais de 25 mil denúncias de violência doméstica. E sabemos que a violência doméstica, apesar de ser um crime que afeta os dois géneros, afeta muito mais Claro. as mulheres. Portanto, e esse é um recorde porquê? Porque os do ano passado e os dos últimos 7 anos não ultrapassaram, portanto, o ano inteiro de 2024 não teve tantas denúncias quanto 2025 já tem até agora. Portanto, tendo em conta que o RASI nos mostra que o crime de violação aumentou em 10%, portanto, há várias formas de violência sobre as mulheres, a violência doméstica, a violação, a violência psicológica, o assédio sexual. Portanto, nós temos vários tipos de violência e aquele dia da ONU é especialmente importante este ano. Por que razão? Nós temos uma convenção, que é a Convenção de Istambul, que foi uma convenção aprovada por vários Estados-membros da União Europeia em 2011, Portugal ratificou em 2013, portanto, Portugal obrigou-se a essa convenção em 2013, e essa convenção basicamente é o seguinte: alguns Estados-membros da União Europeia decidiram agrupar-se e dizer, bom, tem que haver aqui uns mínimos de políticas públicas e de medidas penais para nós tratarmos o tema da violência contra as mulheres de forma lata, portanto, as várias formas de violência. Sim. Portugal obrigou-se a cumprir estes mínimos. Ora, a questão quando agora, e fez alguns avanços, no Código Penal teve algumas reformulações e, portanto, Portugal tem-se vindo a adaptar. Agora,
Neste verão tivemos uma comissão de técnicos independentes que é responsável por aplicar e por verificar se esses mínimos estão a ser cumpridos nos vários países, e veio dizer a Portugal, vem estar Portugal, esse grupo de peritos da União Europeia, vem estar Portugal a dizer que nós havia aqui alguns mínimos que não estávamos a cumprir, nomeadamente em relação a quê? Em relação às sanções que são desproporcionais. Sanções aos abusadores que perpetram curtas, atos de violência. São brandas, eles diziam mesmo, as sanções são brandas. Portanto, vocês têm que rever aqui um bocadinho isto. E depois, para além disso, instaram Portugal, assim, de maneira assim, com alguma seriedade, para que nós fizéssemos uma formação para os nossos juízes e para os nossos procuradores do Ministério Público, para refletirmos sobre as várias formas de violência que são feitas às mulheres. E eu acho que perante isto e perante o facto dessa notícia ter ficado um bocadinho esquecida, pelo menos no espaço público, não sei se internamente estarão no Conselho de Magistratura ou qualquer coisa. Claro, a sessão solene, eles estão a pensar numa sessão solene. Há uma sessão solene agora, vai uma parada militar para se falar sobre isto, não sei. Mas eu acho é que não devemos esquecer isto. Acho que este ano, especialmente tendo em conta os números de violência que estão a crescer, este ano é mais importante do que nunca falarmos sobre este Dia Internacional e não vamos fazer isso. Vamos fazer uma parada militar. O Marcelo Rebelo de Sousa, que vai presidir a parada, porque pelo menos segundo o que eu vi nas notícias, até já vai dizer que acha que é um regresso ao passado, é um regresso às celebrações que eram feitas por Ramalhianos e que deixaram de o ser na altura de Mário Soares. Marcelo Rebelo de Sousa já vai dizer, bom, a sessão do ano passado foi um bocadinho uma tentativa de colagem. Tivemos ontem um capitão de Abril do Grupo dos 9 que foi muito responsável por aquilo que aconteceu no 25 de novembro, a dizer, malta, nós estávamos numa tentativa de golpe de Estado. Eu sei que estão a tentar fazer passar isso, mas não estávamos mesmo numa tentativa de golpe de Estado. Ou seja, eu acho que há um exagero da parte da direita e é grave por uma razão, que é a maior parte das pessoas em Portugal não sabe verdadeiramente o que aconteceu no 25 de novembro. A maior parte das pessoas acha que o Mário Soares foi a pessoa, a cara do 25 de novembro. Quer dizer, e se alguém me disser onde é que estava exatamente Mário Soares, o que é que ele fez exatamente, concretamente no dia 25 de novembro, não é no dia 26, no dia 30, é no dia 25 de novembro. Portanto, eu acho que há uma grande ignorância histórica, até da parte das pessoas que estão a querer celebrar este dia, até porque Paulo Núncio queria honrar a morte de 3 comandos. E esses comandos não morreram sequer no dia 25, morreram no dia 26. Portanto, não é que a morte seja diminuída. Ok, mas estamos aqui a agarrar numa data e é uma arma de arremesso contra a esquerda, quando podíamos estar a falar de uma coisa muito mais necessária. Daqui a ouvir o Zé Miguel, que é o outro lado da barricada. Não, eu não gosto de meter em barricadas, desde logo. Sobre esta em primeiro lugar, secundar tudo o que a Joana disse em relação ao 25 de novembro, ser também o dia sobre as mulheres, com o qual eu concordo inteiramente, mas a Joana já explicou tão bem que eu vou... Não temos tempo, tem que ser rápido. Eu vou apenas secundar. Tem que ser muito rápido para o Francisco. Eu concordo exatamente com o que a Joana acabou de dizer. Ou seja, se alguém tentar pegar no 25 de novembro para tentar desvanecer um pouco é o 25 de abril, e já que a esquerda tem uma data, a direita tem que ter esta, isso é profundamente errado. E eu sei que há partidos que tentam fazer isso. Eu tento demarcar-me e tento toda a gente se demarque dessa tentativa. O 25 de novembro nunca em circunstância alguma deve vir substituir o 25 de abril, porque ele também não é substituível de forma nenhuma. O 25 de abril é a data fundadora da nossa democracia, ponto final. Agora, eu acho que também o 25 de novembro deve poder ser celebrado todos os anos, e em particular agora que faz 50 anos, sem que seja uma celebração assim muito tímida. Olha, foi 25 de novembro, e temos de falar baixinho porque temos medo que a esquerda nos ouça. Acho que isso também não faz muito sentido. O 25 de novembro é uma data importante, como é o 1 de maio, e que também é celebrado, é feriado nacional e ainda 2 bem. 2 de Abril, dia da aprovação da Constituição, 2 de Abril. Por exemplo, ou seja, é tudo datas que podem ser celebradas. Eu acho que celebrar o 25 de novembro, e eu percebo porque é que o PS se demarca desta celebração, que vai ter uma parada militar, vai ser uma sessão solene, como a Joana já disse, mas também acho que só contribui para este clima de segregação política, em que deixamos a direita, enfim, muitos partidos de direita, mas não só, pegar nesta data e fazê-la sua. O PS, que é a cara do 25 de novembro em termos políticos, porque todos sabemos que o 25 de novembro nasce de um movimento que não é político, é militar. Que o Partido Comunista sempre disse que não teve nada a ver com o 25 de novembro. Sim, mas o Partido Comunista diz ou deixa de dizer. As suas memórias lá dizia ele que não tinha nada a ver. Sim, mas se formos às memórias de Diogo Freitas do Amaral, por exemplo, temos uma versão diferente. E eu acho que o 25 de novembro deve ser celebrado. Não há problema nenhum em ser celebrado. Não deve ser usado como arma de arremesso. Acho que isso é profundamente errado. Tira a dignidade que esta data também merece. Se substitui 25 de Abril, impossível, não substitui 25 de Abril, mas é uma data muito importante. Houve uma conquista no 25 de Novembro que foi a capacidade de afastar alguns grupos extremistas, e no caso eram de esquerda, mas também havia grupos extremistas de direita, de extrema-direita, da reação, que nessa altura foram derrotados também, porque também os havia um movimento de extrema-direita que queria retornar, ou queria voltar à ditadura em Portugal, mas também havia forças de extrema-esquerda que de facto
queriam, não sei se tentaram efetivamente, mas queriam tomar o poder nessa altura e foram todas paradas. E, portanto, a democracia deve muito ao 25 de novembro. Não deve tanto como deve ao 25 de abril, mas também deve muito ao 25 de novembro. Devemos celebrá-lo. Francisco Palpério, ficámos ficámos Dar sem o tempo na contexto, primeira não é? parte. Já estou a falar em 26 de novembro. Não, eu gostava de dar um contexto para esta questão. Sim. E peço desculpa aqui pelo meu apito. Esta questão do arremesso político, não é? Porque é que se tornou um arremesso político? Só para dar um contexto, os 50 anos de 25 de novembro já estavam contemplados como celebração. O que aconteceu agora foi a elevação que houve deste evento para uma sessão solene no Parlamento e para a tal questão militar. E lembrar também que no 25 de abril houve aquele retrocesso realmente de não haver, deste ano, não haver como. Ou seja, não ser feito como costuma ser feito. Ou seja, já houve aqui uma tentativa da direita de desvalorizar o 25 de abril, por um lado, e de aumentar o valor do 25 de novembro. O que eu já falei muitas vezes sobre este tema, o que eu gosto de resumir é: eu acho piada que a direita tem que arranjar uma data para celebrar, numa data em que perderam nesse dia, em que a esquerda moderada é que ganhou e quem celebra é a direita. Portanto, isto para mim não faz qualquer sentido de reivindicar para si próprios uma data que não é deles, entre aspas, no sentido em que eles não tiveram a participação vitoriosa e não representam os valores políticos e ideologia que venceu naquele dia. Não foi isso que aconteceu naquele dia. Há tantas outras datas que eles podem colher e em jeito de, se calhar, aqui ataque, eu posso dizer que se calhar a questão da Troika e da entrada da Troika é muito mais para eles próximos ideologicamente, como se vê pela reforma laboral, do que pegar no 25 de novembro. Peguem noutras datas. Há muitas datas em Portugal. Peguem noutras datas. Não têm que pegar nesta. E é só isso que eu gostava de dizer. Miguel, não sei se Sim, queres pá, responder. eu acho que Sim, eu acho que eu queria responder. Eu não vejo as datas como deles ou nossas. Eu vejo o 25 de abril também é meu e eu sou de centro-direita. E o 25 de novembro também é meu e eu sou de centro-direita e gostava muito que fosse também da esquerda. De facto, o 25 de novembro a esquerda moderada venceu. Mas ao lado de Mário Soares estava o Francisco Sá Carneiro também e Diogo Freitas do Amaral. Ou seja, se isso é a esquerda moderada, na altura, de facto, podemos dizer que eles eram mais à esquerda do que agora serão o CDS e o PSD. Isso é uma discussão muito interessante. Mas no 25 de novembro venceu a democracia. E a democracia era representada por estes senhores. Certo. E eu ouço muitas vezes falar da participação ou da não participação de Álvaro Cunhal e do PCP no 25 de novembro. Esse foi justamente o efeito da maioria silenciosa. Costa Gomes esteve ao telefone com Álvaro Cunhal e está a convencê-lo a não avançar com os militantes do PCP e Álvaro Cunhal acedeu. Quando se tem que convencer alguém a não avançar com os seus militantes, o que é que está a acontecer concretamente? Isto é verdade. Sim, e Costa Gomes chamou o Hotel Saraiva de Carvalho à Casa da Presidência e lá o deixou durante o dia. Portanto, isso para mim é uma definição concreta do que é que isso significa. Dessa ação. De chamar alguém a uma casa e não deixar a pessoa sair. Portanto, eu acho que... Não, significa sequestro, que foi os deputados foram secretários de forças de esquerda. Exatamente, e Pinheiro de Azevedo no dia 19 de novembro. Aliás, ontem vi um vídeo desses numa página daquelas antigas que constitui imagens antigas do Instagram, que dizia, portanto, há uma imagem muito gira de Pinheiro de Azevedo a dizer: pá, não gosto de ser secretário, é uma coisa que me chateia. Essa já conhecia, mas o que ele diz a seguir é que é engraçado, que é: o hotel é meu amigo, eu respeito, etc, não me serve para nada neste momento. Portanto, ou seja, estamos aqui a falar como se a extrema-esquerda e a esquerda moderada fossem inimigas absolutas, ou que o centro moderado fosse... Claro que não são inimigas. Não eram, aliás, claro o próprio Pinheiro de Azevedo diz que era amigo do hotel. Sim, mas isso não podem ser, e Mário Soares certeza estava bem com o Álvaro Cunhal. Mas o 25 de novembro é... em si foi uma data. Aconteceram coisas concretas no dia 25 de novembro, portanto houve tomada das bases aéreas, aliás, o 25 de novembro começa porque há um chefe de Estado da Força Aérea que decide fechar uma unidade dos paraquedistas. Portanto, eles decidiram fechar a unidade dos tipos que saíram dos aviões. Achamos que eles vão agir com tranquilidade. Eu nunca acharia que os tipos que saíram de aviões iriam reagir a isto com tranquilidade. E já tínhamos um contragolpe combinado. Portanto, há uma série de imprecisões históricas. A Malhano estava preparadíssimo com o Jaime Neves para reagir. Portanto, eu não estou aqui a dizer de onde é que nasceu, o que é que nasceu. Agora, uma coisa é certa. As coisas, a maneira como elas aconteceram, há pontas soltas e não tens como saber exatamente o que aconteceu. Há impressões históricas, até pela grandiosidade do dia, que não é assim tanta. E tu não nego o que dizes. Tu não consegues descobrir tudo o que aconteceu. Aquilo a que eu me oponho é esta narrativa. E nos espaços em branco, só terminar, nos espaços em branco que nós temos neste momento sobre o dia 25 de novembro, o dia concretamente, eu não estou a dizer o que é que significou. Sim, o fenómeno de 25 de novembro é diferente. Carneiro, Freitas do Amaral, eu não estou a falar do fenómeno político que a seguir se segue. Eu estou a falar concretamente o que aconteceu durante o dia, os rallies, concretamente o que aconteceu. Há impressões históricas e nesses espaços cinzentos há muito espaço para que depois as forças políticas venham dizer porque o Partido Comunista... Não haviam pessoas do Partido Comunista, concretamente só militantes, havia militares
porque na altura os militares, é importante que as pessoas percebam, na altura as forças militares tinham o poder do país através do Conselho de Revolução e as forças militares tinham tendências políticas muito marcadas. Portanto, mas o Partido Comunista em si, portanto, Álvaro Cunhal não estava lá no meio. Claro, obviamente, porque também interessaram para que ele não avançasse, isso é factual. E não avançou. Mas quando se tem que convencer alguém a que não avance com os seus militantes para criar algum tipo de disputa com outras pessoas do mesmo país e outros nacionais, eu acho que isso é alarmante. Mas eu não nego que há pontas soltas e há coisas que nós não sabemos bem o que é que aconteceu nesse dia ou nesses dias. A narrativa a que eu me oponho, por um lado, oponho-me à narrativa de que o 25 de Novembro é muito melhor do 25 de Abril porque derrotámos, de facto, uma possível ditadura de esquerda. Eu oponho também esta narrativa que o 25 de Novembro aconteceu para nada. Ou seja, que não houve nada. Claro que aconteceu. De que nem havia ameaças de forças de extrema-esquerda, também não havia, sem uma havia maioria. ameaças de todo lado. Sem uma maioria silenciosa, a chamada maioria silenciosa ficou muito célebre, à rua para não fazer grande coisa, nada de especial. Essa maioria já tinha saído no dia 25 de Abril de 75, quando se faz uma eleição, a primeira eleição por sufrágio, a primeira eleição em que as mulheres, por exemplo, votam, sem dúvida. em que se vai votar em quem é que iria escrever a Constituição na Assembleia Constituinte, e os moderados ganham por muitos votos. Portanto, esta ideia lá está, eu não quero comparar datas. Eu não quero comparar datas. O que eu quero dizer, eu ouvi Diogo Freitas do Amaral, que era professor na minha faculdade, e ouvi-o ao vivo, pouco antes de ele morrer, a explicar um bocadinho o que foi o 25 de Novembro. E ele diz que Mário Soares vai à Fonte Luminosa, como todos sabemos, sob ameaças de morte, e que havia um risco sério, e que Mário Soares discutiu isso com o Sá Carneiro e com o Freitas do Amaral. Havia ameaças de morte concretas e o risco sério de Mário Soares sofrer um atentado naquele dia. Ele disse, eu avanço na mesma. E quem sou eu para estar a exaltar Mário Soares? Atenção, por quem tenho zero simpatia política. Mas o centro-direita agora gosta muito, especialmente perto do 25. Não, eu sempre gostei muito do Mário Soares, do que ele significou para a implantação da democracia em Portugal. Eu concordo com o que tu disseste relativamente ao facto do 25 de Novembro é uma data, como várias datas entre 74 e 76 são importantes, por isso é que as comemorações do 25 de Abril são feitas como as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril são feitas entre 2024 e 2026, porque se marca os 50 anos de um período político. Agora, é completamente enraizado numa data, que é o 25 de Abril de 74, e depois todas as outras há uma série de datas. Aliás, as pessoas que quiserem seguir a Comissão dos 50 anos do 25 de Abril vão perceber que nas redes sociais, eles, por exemplo, ou no site, têm uma série de datas de celebração, que não são só... Portanto, agora houve o cerco à Assembleia da República, ou seja, houve a comemoração, houve o assinalar do cerco à Assembleia da República por parte dos estabilidades da Construção Civil. Portanto, há uma série de datas. Agora, o problema é... Eu acho que estamos todos de acordo nisto. O problema é o 25 de Novembro ter, de repente, este gás de, meu Deus, é tão importante quanto. Não, justamente isto vem naquilo que eu disse também no episódio passado, que não vou repetir, o que é que a direita está a fazer com a própria direita e se queremos ceder tanto assim à extrema-direita, mas isso já disse. Vamos lá, tema, Joana. Quando sabemos de uma notícia ontem sobre as escutas, conta-nos tudo. Ou seja, o que aconteceu foi que o que se sabe, portanto, a notícia saiu ontem no Diário de Notícias, hoje já outros meios também avançaram com a notícia, ainda não se sabe concretamente, pelo menos à hora que estamos a gravar isto de manhã, não se sabe ainda a 100%, irá provavelmente saber-se mais quando o episódio sair. Mas o que se sabe é que António Costa foi apanhado em escutas entre 2020 e 2022, em escutas, portanto, de outras 3 pessoas, uma delas João Galamba, portanto, o ministro na altura do Ambiente e o secretário de Estado, ele foi apanhado, portanto, estas 3 pessoas estavam a ser escutadas a propósito da Operação Influencer, portanto, aquele caso de Sines, etc., do género. Pronto, estas pessoas estavam a ser escutadas e António Costa é apanhado nas escutas, mas por via do telefone dessas pessoas. Pronto. O que é que acontece? E foi apanhado em 22 escutas entre 2020 e 2022. Pronto, as primeiras já passaram 5 anos. As 2020. E o que é que acontece? 5 anos é o que é o prazo de... Não. O que acontece é que o Ministério Público só avisou o Tribunal Constitucional, meu Deus, o Supremo Tribunal, agora, em outubro de 2025, o que significa que o que é que acontece? No nosso código, na nossa legislação penal, há uma norma que obriga a que, se o nosso Presidente da Assembleia da República, se o Primeiro-Ministro e quero eu, que é o Presidente da República, forem interessados em escutas, essas escutas têm que ser, no fundo, tem que haver uma autorização do Supremo para que essas escutas possam ser tratadas, no caso ou não, ou tenham que ser apagadas, podem ter que ser apagadas. Pronto. Ora, António Costa, na altura era Primeiro-Ministro, foi apanhado nas escutas e o Supremo Tribunal só é avisado agora. Ao que o Supremo diz, bom, olhem, nós já não temos nada a dizer sobre isto, porque ele já nem sequer é Primeiro-Ministro, já não temos nada a dizer sobre isto. E, portanto, acho que é mais uma situação em que o Ministério Público tem uma atuação, a meu ver, algo preocupante. Portanto, a PGR
já tínhamos tido, não sei se lembram, com a Lucília Gaga, os escutas de por arrastão, o Galamba, que foi apanhado Durante 5 anos também, acho que era não é? 2 anos. Ou 2? Acho que era 2 anos. Que era mais. Foi escutado durante não sei quanto tempo, depois até deu aquele problema em que ele foi apanhado. Uma conversa entre o Galamba e Costa, uma escuta sobre a TAP e a escuta só podia ser utilizada, porque as escutas só podem ser utilizadas em processos penais, e essa escuta até era interessante, era pôr um caso de civil, que era um caso de direito de trabalho, do despedimento da administradora da TAP, e portanto, depois há uma baralhação. Quando nós começamos a abrir mão dos mecanismos legais de maneira errada e sem seguir os procedimentos existem por uma razão, não é? Portanto, para a segurança jurídica, começa a ficar tudo um bocadinho baralhado. E eu tenho um bocadinho de medo que esta operação influencer, por causa destas coisas, por causa destes procedimentos recheados de alguma ilegalidade, que possa vir dar novamente num caso mediático da corrupção que se arrasta durante não sei quantos anos e que depois ficamos na iminência de alguma coisa por escrever. Portanto, eu não vou dar mais referências, acho que já fizeram a ligação ao caso que eu estou a dizer. Claro. Eu acho que isto tudo só serve em última análise para corroer o sistema judicial português. Francisco, o que tens a dizer sobre isto? Acho que precisamente esta última frase que a Joana falou, que tem a ver com a percepção também da população em relação ao Ministério Público e à Justiça no geral, que é, apesar de neste caso nós acharmos que, se partirmos do princípio que a população detesta políticos, que isto é bom porque estão a investigar políticos, na verdade isto é o completo desrespeito das leis de proteção do cidadão, qualquer um de nós. Claro. Nós podemos estar a ser escutados, não saber, ninguém nos avisar e está tudo bem com isso. Em princípio Para além não podes. Em princípio não, Pois. em princípio, mas também em princípio Exatamente. não poderias Claro. escutar e depois mandar 5 anos depois e depois já não é primeiro-ministro. Portanto, agora até partindo do pressuposto, eles recebem e dizem agora António Costa não é primeiro-ministro, portanto podem processar. A verdade é que se isto fosse feito há 3 anos, não podiam fazer isso. Pois. Ou seja, ou não podiam ou tinham que tomar uma decisão diferente. sim. Ou tinham que analisar e tomar uma decisão diferente. Portanto, logo aí o julgamento já parte inquinado. Já não se cumpriu a lei neste caso. E é esse sempre o problema que tem em todos os casos mediáticos, especialmente com políticos, tem acontecido. E eu, que não percebo nada do assunto, penso, se é assim com políticos, imagina com todos o resto, com empresários, com empresas, com trabalhadores. Como é que eu posso confiar na justiça se os casos mais mediáticos são tão maltratados? E normalmente esses deviam ser, entre aspas, aqueles que tinham mais recursos, melhores recursos, em que haveria maior capacidade de investigação, de comunicação, mais de atenção ao detalhe. Se estes casos são banalizados, são maltratados, como é que são os outros? Como é que são os outros? Como é que eu acredito que se eu tiver um problema eu vou depender deles? E é esse contrato social e de justiça que de repente eu deixo de acreditar tanto no Ministério Público como na Justiça no geral. E relembrar que António Costa também cai por causa de um parágrafo que nasce também de uma escuta em que ele é apanhado e que até hoje não sabemos o caso, não sabemos Nem porquê, nem ele sabe, nem ele próprio, nem ele Sim. próprio. Portanto, estamos aí passado já há quanto tempo? 2 anos? 2 anos Sim. e tal. 2023. Portanto, não pode acontecer num país que se diz democrático, que se diz vanguardista, que se diz tudo, que se diz europeu, que se diz de valores, que é ser o farol do mundo. Portugal não é nada disso. Nosso advogado, o que é que tem a dizer sobre o Já tema? não sou advogado. Todos os episódios vão ser Tirou o curso de Direito. Exato. pronto. Eu tenho a dizer, remontando ao episódio do parágrafo de António Costa, e eu assisti às buscas de perto, não vou dizer onde é que estava, nem em que circunstância, mas assisti às buscas Ui, vamos querer saber depois. Bora lá! E foi um dia que eu não me esqueci. Enfim, eu tenho, como devem imaginar, eu tenho todo o interesse em que o PS saia do governo, mas não por estes meios. Claro. Acho indecente Não, o que foi assim. feito com António Costa, atenção. Acho indecente que um Como é que primeiro-ministro uma em maioria funções, com absoluta, uma maioria assim? absoluta, com um apoio popular massivo que sustenta essa maioria absoluta. E com soluções para continuar, não é? Sem Exato, ele, exatamente. Se demita, e ele demitiu-se num exame de consciência porque não queria estar tão fragilizado no exercício das suas funções, não queria arrastar por o causa lugar, de não é? um parágrafo Claro. que aparentemente nem o Ministério Público sabe bem, ou nem o STJ sabe bem porque é que colocou ali. Eu lembro que chegou-se a dar a possibilidade daquilo se referir ao António Costa e Silva, Exato. e tinham tirado o Sim, Silva exatamente. e deixado só Sim, sim, Costa. Imagina. Portanto, chega a este ridículo. Sim. E que o António Costa tentou consultar o processo, julgo 4 vezes. Essa notícia há pouco tempo até no Observador. Não pode, por causa do Segredo de Justiça. Mas ele já foi ouvido. Já foi ouvido. Já foi sim. ouvido, sim.
Mas de repente o que é que estamos aqui a falar? Alguém que se demitiu de primeiro-ministro de Portugal há 2 anos, que ainda não sabe o que é que está a acontecer. Ainda ninguém sabe, nem nós que somos mais interessados porque somos portugueses. Mas ele agora está muito melhor do que há 2 anos. Mas sim. Também é verdade, mas isso são outros Eu acho que não, eu acho que estar em terra portuguesa era melhor para ele. Mas Era. Para o eu bolso, acho, não. eu acho que o Ministério Público é bastante temerário, à falta de uma expressão mais agressiva, na forma como desrespeita ou desconsidera alguns mecanismos legais que são o fundamento do nosso Estado de Direito. Porque todos podemos ser acusados, mas se houver fundamento para isso, se forem respeitados os prazos legais, se forem respeitados os trâmites aplicáveis, e portanto, se tudo isso for deitado ao lixo e se a justiça começar a ser um justicialismo que não é todo saudável para a nossa democracia, então de repente se o André Ventura é uma grande ameaça à democracia isto não é menos. Deixa-me só completar aqui uma coisa que eu vi ontem aqui o Rui Rio falar na Vichy Soares a dizer uma possível consequência destes casos, que ele estava a dizer: António Costa fez muito bem em demitir-se, do género, há uma suspeita sobre mim, portanto um primeiro-ministro não pode. O que é que Rui Rio disse também ontem, que eu acho que pode estar a ser interpretado por Montenegro? Se agora Montenegro tiver uma suspeita, ele já pode dizer, quer dizer, isto já aconteceu antes, não disseram nada, não deu nada, porque é que eu agora tenho que acreditar no Ministério Público? Pois. Então se calhar agora não me demito e espero até ouvir a acusação, espero até evoluir. Portanto, vai criar aqui aquilo que André Ventura mais gosta, que é, de repente, um político pode ser acusado, entre aspas, pode estar indiciado, mas como há aqui uma desresponsabilização do Ministério Público, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou inocente, portanto eu fico no cargo. E que eu acho que pode ser muito grave para Portugal. Joana, para fechar? Para fechar, eu sim tenho uma coisa que é, pegando agora precisamente na Luís Montenegro, e acho que é necessário dizer isto, porque às vezes saem notícias e por alguma incompreensão de concretamente o que é que está a acontecer, pode ficar uma ideia no ar diferente. Então, Luís Montenegro, a propósito da Spinum Viva, foi arquivado o caso. Pois, não. Esse é o problema. Então, esse é o problema. Ou seja, a notícia sai assim e parece, pronto, não aconteceu nada na Spinum Viva. Não há crime. O que aconteceu foi, a propósito da Spinum Viva e por causa das funções que estavam descritas, feitas pela Spinum Viva, que eram funções próprias a um advogado, havia uma queixa na Ordem dos Advogados por procuradoria ilícita, ou seja, previa-se que o que estava a tentar perceber era se a Spinum Viva estava a prestar funções a empresas e quem estava a prestar essas funções não era advogado e a função seria própria de um advogado. Okay. Ou seja, se havia pessoas na Spinum Viva que estavam a fazer atos de advogados sem o serem. Pronto. E isso estava a ser analisado. Aonde? Na Ordem dos Advogados. E, portanto, foi arquivado, o que significa que não havia indícios suficientes. Ou não havia princípio foi um advogado que fez o trabalho de um advogado. Foi o que eles quiseram dizer. Ou então que o trabalho feito concretamente não era assim de um advogado. Uma coisa ou outra. Ou seja, ou o trabalho não era de advogado ou foi feito por um advogado. Então, basicamente, não são assim tão boas notícias para Luís Montenegro. Não, já. Ou seja, não são boas notícias pela maneira como isto está a ser noticiado. Porque a maneira como está a ser noticiado foi arquivado. Então a Spinum Viva está tudo bem. Foi o que eu achei, sinceramente. Que não é verdade, ou seja, simplesmente ainda bem que fica aquele procuradoria ilícita. Sim, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, José Miguel Saraiva e Francisco Palpério. Voltamos na próxima sexta, mas estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.